prazer estar aqui mais uma vez, nosso estudo bíblico. É um prazer estar aqui nessa quarta-feira, compartilhando um pouco mais sobre o que Deus requer de nós. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 63. Salmo de número 63, é um salmo que eu gosto bastante, que tem até uma música nele, mas é um salmo que toca meu coração. Salmo 63, verso de 1 até o 11, verso todo, capítulo todo, salmo todo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos com a tua banha e como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu tens sido nosso auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser espanto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca os que proferem mentiras. Esse é a vontade do salmista, a vontade de Davi de buscar Deus ansiosamente, como diz aqui. Tem uma música que canta esses versos, né? E nós vamos orar agora buscando Ele, buscando a sua vontade, buscando a tua presença, que Ele esteja conosco aqui agora neste estudo. Feche seus olhos. Ó Pai, nós queremos e desejamos o Senhor aqui conosco. Queremos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie, que o Senhor se faça presente, ó Pai, em nossas vidas. Clamamos, ó Pai, pela graça de Jesus, que em nome de Cristo, que possamos sempre viver para Ti, amar a Ti, mas para isso necessitamos do Senhor, ó Pai, conosco sempre. Queremos ver a Tua glória, queremos ver o Teu poder, queremos ver o Senhor movendo, Senhor Deus, em nossas vidas, em nós e através de nós. Ó Pai, eu oro então também que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor, ó Pai, seja o nosso Deus constante, presente em todos os momentos de nossa vida, Pai. Fortalece-nos, ó Pai, porque precisamos do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós iniciamos o nosso estudo agora em janeiro, né? E vamos falar um pouco sobre as disciplinas espirituais, ok? Vamos falar um pouco sobre esse tema que eu gosto bastante, que Deus tem me ensinado bastante, sobre as disciplinas espirituais. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a oração, ok? Para isso, eu queria ler com os irmãos um versículo somente, lá no Evangelho de Marcos, verso 35, falando de Cristo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A nossa vida cristã, ela é baseada na morte e na ressurreição de Cristo. É através da morte e da ressurreição de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus, que somos conectados novamente com Deus, que Ele nos chama, que Ele nos acolhe,
é através da morte e ressurreição dele. Mas também a sua vida é um exemplo para nós, né? Tem Thomas Kempis escreve um livro chamado A Imitação de Cristo, desejando que nós imitemos, né? Imitemos a sua vida, os seus seu modo de agir. E algo muito importante na vida de Cristo era a oração. Nós vemos isso não somente no texto que nós lemos, no decorrer do texto vai falar que ele sai para orar, mas o Evangelho de Lucas, ele é muito presente. Todas as decisões que Jesus tinham que tomar, todas as ações dele, o texto anterior, ele fala sobre oração, né? Cita a oração. Quando ele escolhe os discípulos, quando ele vai de uma cidade para outra, o que ele faz, ele ensina os discípulos a orar. Então, a oração é algo presente. Então, o que eu gostaria neste início de estudo é que possamos ter esse exemplo da oração de Cristo, de como Cristo se relacionava com Deus, né? Não somente nesse estudo, mas é um desejo meu durante o ano todo, que nós, como irmãos, possamos nos dedicar esse ano ainda mais à oração, tá? Então nós vamos falar sobre essas disciplinas espirituais. Tem um filósofo, um pensador chamado Martin Buber, que ele trabalha que existem duas maneiras de nós nos relacionarmos. Ele é um filósofo já antigo, já faleceu. Tem duas maneiras de nos relacionarmos. Tem a maneira eu e isso e eu e tu. E ele acredita, porque ele sendo religioso também, ele acredita que nós fomos criados para nos relacionarmos. E existem, como eu falei, duas maneiras. A primeira maneira, eu e isso. Nós nos relacionamos apenas com a superfície das coisas. Vivemos através de experiências, de prazeres que essas coisas podem nos dar. Eu e isso é o relacionamento com eu e o objeto, eu e algo, que vai gerar em nós uma superficialidade e vai gerar em nós também prazeres e vontades íntimas nós que serão saciadas. Isso é interessante porque esse relacionamento de eu e isso não é somente com as coisas desse mundo, mas nós nos relacionamos também com as pessoas assim. Nós trabalhamos com as pessoas através deste isso, como se as pessoas fossem um objeto. E Zygmunt Bauman, ele vai falar que é característica do nosso tempo termos relacionamentos líquidos, relacionamentos que se esvai, que passa. O que é líquido não tem forma, não tem suporte, não tem sustento, se escapa pelos dedos, né? Então, esses relacionamentos também são relacionamentos de eu e isso. Nós não temos relacionamentos firmes com as pessoas. Nós temos relacionamentos líquidos. Isso é importante, meus irmãos, entendermos. Porque nós temos já vi de muitos pastores, muitos líderes religiosos falando sobre isso. Perdão. Falando, por exemplo, que nós temos que nos relacionar com pessoas que estão acima de nós, porque nos impulsionam, exigem de nós, querem o melhor de nós. Então nós temos que se aproximar sempre daquilo que é bom, daquilo que me eleva. E isso é um relacionamento de eu e isso. É um relacionamento de eu e o objeto. Porque você não está buscando um relacionamento pleno, você está buscando se satisfazer, ter algum prazer dentro de um relacionamento. E você se relacionar com alguém
segundo a fala deles, que está abaixo de você, isso vai gerar seu esforço, isso vai ser algo cansativo, isso vai ser algo complicado, isso não vai te elevar em algum nível, então você se distancia desse tipo de pessoa, desse tipo de sofrimento. Esses são relacionamentos, eu e isso. E isso também se aplica não somente a esses relacionamentos pessoais, mas também se aplica em relacionamento com Deus, que nós vamos ver depois, tá? E outro tipo de relacionamento é eu e tu. É ali que você implica uma relação face a face e profunda com a pessoa. É ali que você estreita, que vocês se conhecem, que você se desnuda diante de uma outra pessoa, em que a pessoa realmente te conhece. Um exemplo são casamentos duradouros, né? Hoje em dia nós temos casamentos líquidos, eu e isso. Casamentos que a pessoa já tá junto e fala assim, não, se a gente casa, se não der certo a gente separa. São relacionamentos eu e isso. Relacionamentos duradouros, face a face, profundo. São outros. Casamentos assim são outros. São casamentos que duram. Que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do temor, amizades assim, amizades que mesmo diante do medo, mesmo diante da dúvida, mesmo diante das discussões, duram. São amizades face a face, relacionamentos face a face, relacionamentos duradouros, aqueles que sustentam. É isso que Buber fala, que o nosso relacionamento não tem que ser eu e isso com as pessoas, mas tem que ser eu e tu, face a face, profunda. E como nós cremos que Deus é uma pessoa, né? Isso é uma doutrina nossa cristã, uma doutrina reformada, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa, o Filho, Jesus Cristo, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma bola gravitacional que fica brilhando, mas é uma pessoa. Então, por ser uma pessoa, né, essas três pessoas da Trindade, você também, da maneira que você se relaciona com aquele próximo que você vê, você se relaciona também com Deus. E o objetivo de relacionar com Deus não é o eu e isso, o eu o objeto, mas eu e tu. Irmãos, a oração se torna uma maneira muito clara da gente perceber como é que nós estamos nos relacionando com Deus, tá? Tem algumas orações que eu queria citar, não vou falar de quem é, tá? Por respeito às pessoas, mas eu posso depois, quem quiser separar e mostrar. Mas, por exemplo, nós temos um pastor que diz assim: não ore mais por dinheiro, exija tudo o que você precisa. Outro que vai dizer assim: Deus quer que seus filhos usem a melhor roupa. Ele quer que eles dirijam os melhores carros. Ele quer que tenham o melhor de tudo. Simplesmente exija o que você precisa. O outro vai dizer assim: gente esperando a liberdade que o Senhor prometeu. Gente com diabetes, pressão alta, câncer, depressão. Vem, Pai, prosperar este povo. Ele vai salvar você do demônio da escassez, do espírito da miséria. Jesus já levou na cruz toda nossa enfermidade e você pode viver uma vida de cura. Dor na coluna, catarata, cegueira, seja curado agora. Toda diabetes seja curada agora. Essas são expressões de oração de pastores que vão trabalhar sobre esse assunto, sobre a oração. Isso, irmãos, pode às vezes escandalizar alguns, mas é algo comum.
Não estou dizendo que nós não devemos orar por cura, por soluções de um problema, por problemas financeiros. Não estou dizendo isso. A questão é que essas pessoas trabalham como Deus, como um objeto, como eu e isso. São os mesmos pastores que vão dizer: se relacione com alguém que te coloque para cima. E o relacionamento com Deus é um relacionamento que vai. Não vai ser um relacionamento face a face com uma outra pessoa, mas vai ser um relacionamento entre eu e um objeto, onde eu quero usufruir para ter o prazer, para ter liberdade, para usufruir das coisas desse mundo de uma maneira plena. Então eu preciso agir assim com Deus, né? Ah, São tipos de orações erradas. São tipos de orações que não mostram realmente o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que nós nos relacionemos plenamente com Ele. Eu fiz a minha monografia no seminário neste assunto e o tema era diálogos de crescimento de graça, diálogo de graça de conhecimento. Então, é um momento onde você está face a face com Deus, diante de Deus, a pessoa ali, e você está conversando com Ele, e você está falando no mais profundo do seu ser, e Ele está te respondendo através das Escrituras. A oração, ela tem que ser feita de uma maneira em que haja uma resposta também daquele que está do outro lado, Deus. Não somente uma resposta de cura ou uma resposta milagrosa, mas uma resposta também bíblica. Ler na palavra. Deus está ali, se mostrou, se revelou através da palavra. Então, os seus anseios, os seus medos, as suas dúvidas, as suas necessidades estão sendo respondidas diariamente através da palavra dele. Só precisamos lê-la. Então, a oração e a leitura bíblica juntas é como se você estivesse dialogando com Deus. Deus, ele está se mostrando, ouvindo as suas orações e mostrando as respostas através de textos tão belos. Isso é interessante porque a oração, na verdade, por ser profunda, ela tem que ser feita com piedade. Tem um autor chamado William Carey, um missionário, ele vai dizer isso. A oração secreta, fervorosa de fé é a raiz de toda a piedade pessoal. A oração deve ser feita através da piedade. Você ser uma pessoa piedosa e espiritual que busca a presença do Senhor. Assim como Cristo. Cristo se retirava para orar. Cristo, ele tinha momentos na história que ele se colocava em oração. Porque a oração, então, ela é o ato de mudança. Mas não que você esteja mudando Deus, mas que Deus está mudando a você. Porque lembra que eu falei que nós precisamos ter um relacionamento eu e tu, pessoa com pessoa? O relacionamento pessoa com Deus é diferente, porque nós estamos falando da pessoa que é eterna, que é o próprio Deus, com nós, criaturas, pessoas finitas. Então, o eterno, que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que ensina todas as coisas, está mudando o nosso coração, para que possamos deixar os nossos pensamentos e adquirir os pensamentos dele, para que possamos deixar as nossas perspectivas, para que possamos entender a perspectiva dele. E isso, claro, se estivermos dispostos a mudar. Todos quantos têm andado com Deus consideraram a oração como o principal negócio em suas vidas. As palavras, por exemplo, de Marcos, o texto que nós lemos, mostra isso. Tendo Jesus se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Soam
um comentário sobre o estilo de vida de Jesus. Davi, por exemplo, no Salmo que nós lemos, Salmo 63, na Revista Corrigida, diz que ele busca o Senhor de madrugada. Quando os apóstolos, por exemplo, foram tentados a investir energia em outros ministérios que são importantes, como lá em Atos capítulo 6, eles decidem então a se entregar plenamente à oração e à palavra, e elegem então os diáconos para cuidar dessas áreas sociais da igreja. Martinho Lutero, por exemplo, declarou assim: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Ele sustentava um axioma espiritual que aquele que orou bem, estudou bem, como diz John Wesley. Ele também, John Wesley, vai dizer que Deus nada faz senão em resposta à oração. E apoiava com convicção, devotando 2 horas diárias do seu exercício sagrado na oração. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, eu tenho até um livro aqui deles, o Diário do David Brainerd, é o homem que inspirou Jonathan Edwards. O seu diário é cheio de relatos sobre a oração, sobre meditação e sobre o jejum. Ele dizia que ele gosta de estar sozinho no seu chalé, onde pode passar bastante tempo em oração. E ele continua dizendo que hoje separo este dia para um jejum secreto e oração de Deus. Ele gosta desse assunto, ele relata sobre esse assunto, sobre a oração. A oração, então, é algo que você fala com Deus, que você conversa com Deus, que você se expõe a Deus, que você abra seu coração a Deus. E o que você mais deseja é a presença dele. Eu queria só dar um testemunho para finalizar. Minha esposa, ela teve depressão pós-parto quando o Davi nasceu, em 2014. E algo que Deus falou muito com o meu coração é que não era somente para orar pela cura, por problemas financeiros, por remédios, para Deus abençoar, cuidar do Davi, não somente isso. Mas o que ele mais me ensinou a orar nesse momento de desespero, de dor, de sofrimento, era pedindo a presença dele na minha vida e na vida da minha família. Eu orava a Deus pedindo a presença. Deus, eu preciso da sua presença. Eu preciso do Senhor na minha vida. E esse é o desejo que eu quero nesse ano de 2023 para a igreja. É que orem e clamem a Deus pela presença de Deus na vida de vocês. Vamos ter vários momentos. Momentos de medo, momentos de sofrimento, momentos de choro, mas tenha certeza que se você tem Deus na sua vida, se você tem Deus na sua vida, e se você é o que mais deseja é isso, tudo vai ser resolvido. Salmo 23, capítulo 1, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, que esse ano de 2023, não importa qual situação, qual momento você possa viver, que você faça as orações, dedique em sua vida as orações e peça a Deus, Deus, eu quero o Senhor. Isso é interessante, porque algo que eu fazia e que eu deixo para os irmãos, como Deus é uma pessoa, eu colocava uma cadeira do meu lado, na minha frente, ou quando eu estava dirigindo, né, viajando de Campinas para Caçapava, vindo cuidar da Pâmela, essas coisas, eu estava sozinho. Eu imaginava que Deus estivesse ou sentado numa cadeira ou sentado ali na carona do carro e ia conversando com ele, falando dos meus medos, falando de quanto eu estava bravo, porque o meu sonho era ter um filho e tinha acontecido o que aconteceu, a gente não tinha dúvidas do que viria. Quantas vezes eu chorei na Dom Pedro,
quantas vezes eu louvei ao Senhor, quantas vezes eu derramei meu coração ali, ou na minha casa, colocando uma cadeira na frente, imaginando que Ele está ali sentado e está ouvindo a minha oração. Então, é um exercício que eu fazia, que fazia eu retirar as máscaras, fazia eu ser eu mesmo, não trazer somente palavras bonitas, mas ser eu mesmo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua vida e que você em oração possa buscar isso, ter esse exercício e entender que Deus é uma pessoa. Então tem um momento de oração, mas tem um momento também de leitura bíblica que Ele está respondendo a sua oração. Feche seus olhos agora, vamos orar a Deus. Santo Deus eterno Pai, nós queremos te bendizer porque nós temos um Deus próximo a nós, um Deus unido, um Deus que ama a nós. Obrigado, Senhor, e por este amor tão maravilhoso e que em nome de Jesus, o ano de 2023, possamos desfrutar plenamente da presença do Senhor, ó Pai. Não importa as dificuldades que possamos passar, não importa as lutas, não importa as alegrias, mas a sua presença for algo que nós mais desejemos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse Deus presente possa estar também com aqueles que sofrem, com aqueles que têm dificuldade, com aqueles que choram, com aqueles que estão desempregados, com aqueles que precisam do conforto, com aqueles que precisam da cura, mas que eles possam entender a cada dia que tendo o Senhor ali com eles, eles têm tudo. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um ótimo restante de semana.